Bom pessoal, esse é meu primeiro vídeo do YouTube. Peço desculpas pela qualidade das imagens, estou gravando com meu celular mesmo, mas é apenas para apresentar aí um sistema de fliperama que eu peguei, melhorei, mexi em muita coisa durante praticamente um ano e eu acho que ficou bem legal, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Bom, vou ligar o sistema agora. Eu fiz com base no RetroPie. Eu peguei um sistema do site Arcade Punks de 128 GB. Aí eu fui analisar os tal dos 128 GB. Tinha muito jogo inútil, muito jogo ruim, pouca coisa boa, muito arquivo inútil. Então resolvi mexer e melhorar isso daí. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui eu fiz um sistema para tentar imitar o Hyper Spin, né? Que já era a base dessa imagem que eu havia pego de 128 GB. No final, a minha imagem tem 26 GB, tem mais jogos, tem vídeos para cada uma das plataformas. Tem sistema de configuração funcionando. Eu mexi também em uma coisa que eu não vi em nenhuma outra imagem, que é imitando Hyperspin mesmo, que é cada jogo de arcade ter sua própria seu próprio template, né? E eu tive que mexer muito no Attract Mode, tive que conversei até com um dos programadores do Attract Mode por causa de alguns erros nesse sistema que pega literalmente os arquivos do Hyperspin de layout. E aí eu limpei todos os jogos que não funcionavam, todos os jogos que não eram bons para Raspberry Pi, no meu caso o Raspberry Pi 3B, e deixei apenas jogos que realmente funcionassem. E funcionassem relativamente bem em cada uma das plataformas. Então tem poucos jogos de Nintendo 64, porque Nintendo 64 não funciona bem praticamente em nenhum lugar. Não tem nenhum jogo de arcade muito moderno ou 3D, porque também não funciona em Raspberry Pi. Eu tentei simplificar ao máximo e parecer que realmente mais com um Hyperspin funcional. Então a quantidade de jogos aí deve estar batendo uns 3.000 jogos no total. Eu dei uma bela limpada. Os videogames, né, os consoles, eu busquei na internet cada jogo que era traduzido, dos que eu achava que eram bons, dos jogos traduzidos e compatíveis com o arcade, que é a finalidade desse sisteminha, e peguei todos os jogos traduzidos que eu achei e substituí nos jogos que existiam, que eu gostava. Consegui, mesmo dentro dessa imagem, com vídeos, com tudo, colocar ainda 50 jogos de PlayStation 1. Eu dei preferência para jogos que fossem mais estilo de arcade mesmo. E eu peguei aqueles jogos ultra compactos, né, os chamados PSX Hips, que praticamente não tem vídeos ou áudios, né, mais o jogo mesmo em si. Então deu para colocar 50 jogos de Play 1. Coloquei alguns jogos de Sega CD também, que eu reduzi, eu não achei em nenhum lugar reduzido, eram sempre jogos de 700 MB, 800 MB. Eu consegui reduzir pro arquivo CHD, que reduziu bem. Foi praticamente um ano de trabalho, limpando o lixo, arquivo que não tem o ROM correspondente, testando praticamente cada jogo para ver se funcionava na plataforma. Então ficou um sistema que eu achei bem limpo, está totalmente atualizado, até essa semana pelo menos.
E os jogos que tem aí estão funcionando relativamente bem. Talvez passe uma ou outra exceção, mas estão funcionando bem. Peguei algumas modificações também que eu vi no blog do Ruivo, que então Campeonato Paulista, ou o Winning Eleven do Campeonato Brasileiro de 2018, 2019. Eu até alterei, porque eu não gostava da narração dele, eu alterei para uma narração do Cleber Machado. Então tem bastante modificação minha mesmo, apesar de eu ter usado a base de uma outra ROM que era de 128 GB e que não tinha nem um terço das coisas que tem aí. Então espero que gostem. Eu vou mostrar para vocês agora o sistema que é parecido com o HyperSpin. Bom, voltando aqui, então vamos lá no arcade. Então cada jogo aqui tem um template próprio. Não quero deixar o som muito alto. Então, Mario Bros. Realmente é o mesmo do HyperSpin. É exatamente igual. Obviamente esse sistema do Attract Mode, ele não é um sistema que demanda alguma configuração. Então você tem que ter um teclado, ele é bem mais complexo que o Recalbox. Mas ele é muito mais bonito. Você pode ver que funciona bem. Perdão. Os sistemas não são vídeos, né? São arquivos zips. Então, aqui eu separei arcades clássicos de outras plataformas. E o sisteminha funciona muito, muito bem. Eu aproveitei também e coloquei eu nem sei como é que se fala direito, que essa aparência aí de TV de tubo, né, com uma leve distorção nos cantos e uma leve distorção nos cantos e o tracejado imitando uma televisão. Então o sistema funciona absolutamente bem. Então aqui são os jogos. Esses são os jogos do arcade. Todos têm vídeo. Absolutamente todos os jogos têm vídeo. Eu tive um trabalho grande de redução desses vídeos, né, porque eram vídeos muito grandes, que só os vídeos ocupavam quase 30 gigas e eu consegui eliminar muito vídeo inútil, diminuir muito os tamanhos dos vídeos, ainda que fique numa qualidade inferior. Não é para ser né, não é para você assistir o filme, é só para ter uma noção dos joguinhos que tem, etc. Separei os da Capcom, então tem os Street Fighter, tem todos esses que são de arcade, são no sistema HyperSpin mesmo. Então tá muito, muito bonito. Assim, era a intenção que eu tinha, era que o sistema fosse bonito e fosse funcional. Então eu trabalhei bastante para achar cada uma, verificar, porque alguns templates desse não funcionam no Attract Mode. Então peguei os que funcionavam, editei alguns que não funcionavam. Foi um trabalho de mais de ano de edição dessa imagem, para ficar no tamanho que eu queria, né, para caber num cartão de 32 GB. Então ainda ficou com 4 GB de lambuja e para ficar totalmente funcional. Então separei apenas as mais conhecidas, né, dessas produtoras de arcade, ou pelo menos conhecidas para mim, né? Obviamente existem outras. E o sistema está funcionando bem. O sistema do
Hyper Spin. São muitos jogos, eu não vou passar um por um, mas pode ter certeza, cada jogo tem o seu template. Konami também. Então são todos com o Hyper Spin. Eu editei também o arquivo porque normalmente os nomes dos jogos ficavam muito grandes e além deles ficarem grandes, eles vinham em arco, né, no sistema de wheel, e não ficou muito bonito. Então eu editei o arquivo para eles ficarem menores e retinhos, descendo uma linha reta, que para mim é mais agradável ao olhar. Aí para os sistemas de videogame, também cada um tem o seu vídeo, o capinha do jogo, o cartucho. Então tá realmente muito bonito. Então esse é o Atari 5500, 5200. Também todos com vídeo, capinha. Então um sistema agradável ao olhar. Atari 7800. O Master System, tem muito jogo traduzido do Master System. Então vamos ver um aqui que eu tenho certeza que está traduzida. Por exemplo, Zillion 2. Então tá vendo, tá em português, aperte o botão, etc. Mega Drive idem. Então tem muitos jogos traduzidos. Aquele Toy Johnny Earl, alguns RPGs e tal. São muitos jogos traduzidos mesmo. E eu deixei os jogos também que eu achava melhores, né? Limei muito jogo que pra mim, pra minha análise pessoal, não eram tão bons. Sega 32X. Um problema que eu tinha achado é que assim, não eram todos os jogos que tinham o cartucho, não eram todos os jogos que tinham a wheel, né, o logo no wheel. E eu tive que, alguns logos eu fiz, outros logos eu consegui achar na internet. Então foi um trabalho para não deixar nada faltando. Sega CD, que eu reduzi bem o tamanho dos arquivos, mas tem poucos jogos, apenas 3 ou 4, não mais do que isso. PlayStation. São 50 jogos. Então, todos esses jogos eles são hips, então são jogos muito pequenos, né? Para um tamanho normal de jogo do PlayStation 1. Mas a intenção foi colocar a maior quantidade de jogos arcade. Desses mais 3D, eu não coloquei jogos conhecidos como Resident Evil, etc. Porque eles não são muito bons para se jogar num arcade mesmo. E a intenção é para ser um sistema de arcade. Aqui é o Brasileirão, que é que eu até vi no blog do Ruivo. Eu só alterei a narração para a narração do Kleber Machado, que é difícil de achar. Eu achei mais legal de ouvir, porque a narração que tinha, não gostei muito, basicamente.
Peço desculpa, meu celular fica toda hora tentando focar. Então são 50 jogos de Play 1. Tem os Castlevania, Crazy Beach, Fórmula 1, tem o FIFA também. Então tem King of Fighters, tem bastante coisa. O sistema do Neo Geo foi o único que eu não fiz Hyper Spin, porque eu achei aqui já o sisteminha bonito, né? E por ser um console também, mas daria pra fazer o sistema no Hyper Spin. Nintendinho, mesma coisa. Tem bastante jogo traduzido de Nintendinho, muito mesmo. Não sei quais exatamente, né? Porque foi um lote, eu fui alterando eu não anotei, mas tem muito jogo traduzido de Nintendinho. Super Nintendo também, muito jogo traduzido. Eu acho que pelo menos uns 100 jogos traduzidos. E além dos jogos traduzidos, tem 2 jogos aqui, que é o Paulistão 2019, com base no International Superstar Soccer. Então aqui, ó, eu mesmo fiz o logo e ajeitei, fiz capinha de jogo. Mas eu também vi esse jogo no blog do Ruivo. Peguei também aqui o Copa do Mundo de 2018, também é uma alteração do International Superstar Soccer. O sistema ele é bem fluido, carrega os vídeos muito facilmente. Tá bem legal. Eu queria compartilhar isso com o pessoal, porque assim, eu tive um trabalho para ficar para mim, eu acho que não tem muito sentido. Então, por mais que eu saiba que tem gente que pode pegar isso, comercializar, etc., essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é fazer um sistema legal e se outras pessoas puderem aproveitar do sistema, gostarem, mexerem, melhorarem, vai ser melhor. Nintendo 64. Só alguns jogos. Alguns que eu testei, né? A maioria eu testei, deixei funcionando. Um ou outro fica um pouquinho mais lento, mas isso é impossível no Nintendo 64. Nintendo DS, que funciona perfeito com o Drastic no RetroPie, perfeito mesmo. Então vamos pegar aqui Esse também tive trabalho para puxar os vídeos, que é difícil achar vídeo de alguns jogos. Então é possível mudar a tela aqui. Ele é um sisteminha mais chato de configurar, porque
Ele é bem chatinho de configurar, porque não aparece o menu em algumas resoluções, etc. Acabei saindo sem querer. Dá pra deixar lado a lado, ou em cima e embaixo. O jogo funciona bem. Infelizmente o Nintendo DS ele atrapalha em uma coisa, porque a partir do momento que você entra no sistema, sempre que você precisar fazer algo que precise aparecer aquele sisteminha tipo DOS, comando, não dá mais, só reiniciando. Coloquei alguns jogos de PSP. Então, PSP. Jogos é o Castlevania, o Metal Slug e apenas isso. O resto é tudo mini. Apenas para constar. Game Gear. Também muito jogo traduzido de Game Gear. Game Boy. Não deixei muitos jogos de Game Boy porque eu não acho que ficam tão bons, né, pra arcade, mas tá aqui, tem a caixinha, o cartucho, os vídeos, Game Boy Color, também a mesma coisa, capinha, cartucho. Game Boy Advance. Todos esses têm bastante jogo traduzido também. Os que existem eu joguei aí, basicamente. A menos que eu tenha apagado o jogo porque eu não gosto, eu acho o jogo bosta, etc. E acabaram os sistemas. Aí aqui tem o Attract Mode, que nada mais é que são opções. Então você pode desligar. Você pode fazer a atualização da Attract Mode, então para não ter dificuldade, né? Você clicou aqui, ele faz tudo automático. Então, de forma bem simples e funcional. Agora eu só atualizo por aqui. Eu editei o script que estava quebrado no anterior. Aqui para mexer no áudio, configurar Bluetooth. Aqui o editor de configurações é importante. Então, para mexer em algumas coisas relacionadas ao RetroPie, então você pode mudar aqui, por exemplo, algumas coisas por plataforma ou para todas as plataformas. A principal aqui são esses video shaders, que é aquela coisa do parecer uma TV de tubo, etc. Se quer o video smoothing, eu particularmente não gosto, acho que fica com um aspecto muito falso. Os shaders eu acho melhores. Você pode colocar alguma resolução específica, então no caso aqui tá 4x3, mas poderia estar 16x9 e os jogos ficam tela cheia, ou você pode não deixar nada e cada emulador vai tratar da sua própria forma. Tem algumas configurações avançadas aqui, mas
nada que mereça muita alteração. Você volta, ele volta para o menu, configuração do Wi-Fi, que é sempre complicada. Emulation Station é importante para você configurar os controles. Só existe para configurar o controle, porque infelizmente os controles têm que ser configurados pelo Emulation Station no Attract Mode, porque ele configura e configura para o RetroPie. Então, se você clicar aqui, ele abre o Emulation Station. Aí você pode configurar aí o controle à vontade, nada muito complicado. Eu particularmente não gosto do Emulation Station. Eu peguei esse vídeo aí de intro apenas para ficar legalzinho. Tem outro, você pode alterar na pasta de intro. Uma coisa importante os atalhos de rede estão todos configurados, então você vai enxergar a pasta do Attract Mode pela rede. Você pode acessar pela rede Windows, pela rede Linux. Rede que quiser, o Attract Mode está visível. A pasta de configurações, a pasta do Attract Mode e outras pastas de ROMs, de tudo que você precisa efetivamente para mexer. Code eu tirei porque eu particularmente não uso, mas quem quiser pode instalar via linha de comando, não é complicado. Aqui são configurações do Raspberry Pi. Aqui que é importante, já tem algumas configurações básicas, mas assim, por exemplo, você pode escolher o splash screen, tem algumas outras configurações aqui avançadas, como quando você coloca no cartão a imagem, né? Quando você queima no cartão a imagem desse sistema, você precisa expandir para ter o restante do armazenamento. Então você vem por aqui e expande File System. O modo que eu fiz está sem overclock, tá? Só está com um pouco mais de memória RAM, porque eu fiz muito overclock, percebi que não adiantava muita coisa, talvez para o Nintendo 64, mas muito pouco. Os jogos continuavam ruins, os que estavam ruins, que os rodavam bem, rodam um pouquinho melhor, mas nada que mereça muita análise. Então, aqui é isso. Tem um outro. Aqui é para resetar os controles. Quando você clica aqui, o que acontece? Ele te leva já pro Emulation Station para você fazer a primeira configuração de controle automaticamente. Já aparece. Então, mesmo que você não tenha eventualmente um teclado, esse atalho aqui te leva para fazer a configuração do controle, a primeira configuração do Raspberry Pi. Ele apaga todos os arquivos de configuração de controle. Aqui as configurações do Raspberry Pi. Run Command. Run Command também são algumas configurações importantes. Então, por exemplo, toda vez que você clica num jogo, antes aparece uma informação: aperte este botão para você editar as configurações daquele emulador ou alguma coisa. Se você não quer que isso apareça por qualquer motivo, é aqui que você desabilita. E é isso, pessoal.
Espero que tenham gostado. A imagem ficou com 26 GB. É uma imagem relativamente pequena para a quantidade de coisas que tem aqui. Você pensar que tem vídeos, que tem imagens para cada cartucho, imagens para cada situação, que tem jogos de PlayStation, que tem jogos pesados, né? Então ficou uma imagem compacta, bem completa, bem funcional. É um sistema fácil de ser atualizado, é um sistema que já tem todos todos os atalhos daquilo que é necessário para configurar. É um pouquinho complicado, então, por exemplo, você aperta o Tab do teclado, você pode configurar algumas outras coisas dos displays, qual que é o layout que está sendo aplicado, regras para que jogos vão aparecer, que jogos não vão aparecer, etc. Scraper, plugins, tomem cuidado, porque existe um bug no Attract Mode que, se vocês deixarem um Multimon aqui ligado, dá problema, ele para de funcionar. Aqui a configuração dos controles para mexer no menu, não é controle para mexer no jogo. Isso aqui é o controle só para mexer no menu do Attract Mode. Nada complicado também, você clica e altera. E é isso. Se vocês quiserem adicionar novos emuladores, é só jogar os jogos na pasta, vir aqui em Emulators, procura o emulador que você quer colocar. Então, por exemplo, NEC. Vem aqui e Generate Collection Home List. Ele automaticamente vai criar um display aqui e vai fazer isso aparecer no menu. Então você diz por aqui se é para aparecer no menu, se é para aparecer no ciclo na roda, né, que aparecem os sistemas, etc. Aí o que você escolhe o layout. Eu deixei mais os layouts daquilo que realmente eu uso. Então, para deixar o sistema bem limpo, né? Praticamente eu não tenho arquivo lixo no meu sistema. Então, realmente espero que gostem. Eu acho que o principal aqui é o sistema do HyperSpin. Por exemplo, se alguém quiser que o Neo Geo ou qualquer outro sistema serve, o sistema do HyperSpin para Attract Mode serve para qualquer sistema. É só olhar o sistema de pastas, entra pela rede mesmo, né? Por uma rede Windows mesmo, vai aparecer lá Attract Mode, entra em Layouts, entra em HyperSpin, aí vai ter que ser criada a pasta relativa ao emulador que você quer que funcione os layouts, né? Os layouts específicos por jogo. Você clica lá, você cria as pastinhas, é só olhar o sistema de pastas que tá, cria igual, tem que ter o mesmo nome da pasta que tem em ROMs, e joga o nome do layout com exatamente o mesmo nome do jogo. E ele automaticamente já reconhece. E muda lá nos displays que o layout a partir de então vai ser o HyperSpin. É realmente simples, assim, parece complicado no começo, mas depois que você pega o jeitinho, é tranquilo, a curva de aprendizado é rápida. Eu vou tentar, eu não tenho como disponibilizar um arquivo de 26 GB, então o que eu vou precisar, na verdade, é de ajuda de como criar um torrent ou alguém que se disponha a hospedar esse arquivo e eu vejo se eu repasso para a pessoa o arquivo, né, porque afinal são 26 GB. E se vocês puderem me ajudar nisso, eu vou ter o maior prazer em disponibilizar para quem quiser mexer, passar, fazer o que quiser com esse negócio, tá bom? Valeu, galera, um abraço.